Olá, tudo bem com você? Já estudou a sua carta de amor hoje? A Bíblia Sagrada, já estou aqui com a minha Bíblia Andrews, a Bíblia que eu uso todos os dias para ler um capítulo, estudá-lo e tirar dali as minhas impressões, as minhas ideias e assim iluminar o meu dia. O meu conselho, o meu convite para você é que você faça o mesmo. Todos os dias você estude um capítulo que seja, um pedaço da Bíblia, e assim você possa também aprender lições importantes para a sua vida. Nós vamos prosseguir aqui nos capítulos do projeto Reavivados por Sua Palavra. No último vídeo vimos dos capítulos 1 ao 7, começamos com a criação e depois o dilúvio, e hoje prosseguiremos com os capítulos 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Como eu disse no outro vídeo, 7 capítulos por vez. No capítulo 8, nós vemos aqui que Deus se lembrou de Noé e de todos os animais, ou seja, Deus nunca esquece de seus filhos. Ele traria realmente uma destruição sobre a terra, como eu disse na outra vez, no outro vídeo, foi um restart, um reinício, porque realmente a maldade havia se multiplicado sobre a terra, pessoas longevas e pessoas cujo propósito era sempre para o mal, para a maldade. E então Deus ele seleciona alguns animais, representantes das espécies que ele criou, e salva com eles Noé e sua família, pessoas que deram ouvidos à advertência, pessoas que aceitaram a graça, pessoas que aceitaram a salvação oferecida à humanidade. Obviamente que a arca não era para ser instrumento de salvação apenas para uma família, mas infelizmente apenas essa família aceitou os planos de Deus. O verso 4 diz que a arca repousou sobre as montanhas do Ararat. Ainda há pessoas que pensam que talvez esteja por lá, preservada entre o gelo. Deus sabe, não há nenhuma evidência conclusiva ainda, pelo menos com respeito a isso. No verso 11 vemos uma folha de oliveira nova. Com Deus sempre há uma esperança. Depois que as águas baixaram, as plantas começam a brotar e nova vida começa a mostrar a Noé e sua família que realmente há esperança para esse planeta, uma nova chance, um novo recomeço. Verso 12, Noé e sua família tiveram que esperar alguns dias, ainda dentro da arca, após o fim do dilúvio. Ou seja, requer-se do remanescente que seja perseverante. O dilúvio já havia acabado, a chuva já havia cessado, mas eles precisavam permanecer um pouco mais de acordo com a ordem de Deus. E assim deve ser a vida daqueles que andam segundo a vontade de Deus. Devem ser fiéis e ter perseverança para aguardar o cumprimento completo das promessas de Deus. Dos versos 15 ao 19, finalmente Deus ordena que todos saiam da arca para povoar a terra. E mais uma vez eles obedecem estritamente à vontade de Deus. Depois Noé então constrói um altar dedicado ao Senhor. Isso está no verso 20 do capítulo 8. Noé sempre se lembrava de Deus antes de tudo. Note que a primeira coisa que ele faz ao sair da arca com sua família é construir um altar e ali adorar o Senhor. Isso é uma lição para nós também, para que nós possamos realmente colocar Deus, a adoração a Deus, sempre em primeiro lugar em nossa vida. Que essa seja a nossa prioridade também. E aqui é a primeira menção explícita na Bíblia a um altar e ao sacrifício. E mais uma vez fica clara a distinção entre animais limpos e imundos, como já vimos também no capítulo anterior. Verso 21, o dilúvio destruiu a violência e a maldade dos antediluvianos, mas infelizmente não mudou a natureza má do ser humano. Sem Deus na vida é impossível vencer. A natureza pecaminosa permanece em nós e, como vamos perceber na Bíblia ao longo desses estudos, permanecerá essa natureza até a volta de Cristo e a glorificação, quando então receberemos um corpo imortal e não mais sujeito ao pecado. Mas até lá, realmente precisamos inteiramente do poder que vem de Deus para vencer, para subjugar nossa natureza pecaminosa. E no verso 22, finalizando aqui o capítulo 8, Deus promete nunca mais enviar um dilúvio sobre a terra. E a promessa dele é ratificada pela presença do arco-íris no céu, que é um símbolo do seu concerto, da sua aliança com a humanidade. Deus é fiel e realmente nunca mais trará destruição por meio de água. Logo na abertura do capítulo 9 de Gênesis, vemos que a família, o sexo e os filhos são bênçãos de Deus quando estão de acordo com a vontade dele. E no verso 2, infelizmente, o pecado também prejudicou a relação dos seres humanos com os animais, que passaram a ter medo daqueles que deveriam cuidar deles. Que bom que a promessa de Deus é que na restauração de todas as coisas, quando estivermos na nova terra, não mais haverá medo entre as criaturas e as condições, os relacionamentos entre humanos e animais serão também restabelecidos.
Devido à situação emergencial após o dilúvio, Deus então permite que o ser humano se alimente de alimentos cárneos. Ele use a carne como alimento, como elemento da sua dieta, né? Infelizmente, o ser humano gostou dessa dieta não natural e passou a se alimentar normalmente dela até os dias de hoje. Aqui nós vemos que realmente a separação entre animais limpos e animais impuros, ela era real. Depois em Levítico 11, veremos isso mais adiante, isso vai ser mais destacado, mas aqui a justificativa dessa separação dietética, porque Deus mandou que fossem levados para a arca 7 pares de animais limpos e apenas 2 de animais impuros, ou seja, havia mais animais considerados limpos para o consumo, porque eles seriam consumidos realmente até que as plantas crescessem no planeta destruído. Foi uma dieta emergencial, repito. Verso 4, mesmo que se tratasse de animais limpos, ou seja, permitidos para o consumo, a carne não deveria ser comida com sangue, que é símbolo de vida e tóxico no estômago. Há essa especificação, então, de que não se use o sangue na dieta, no alimento, né? No verso 5 é dito ainda que a cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Ou seja, somos responsáveis uns pelos outros. E Deus valoriza tanto a vida humana que o assassino deveria ser punido com a morte. Deus estabelece também uma aliança, aqui no verso 9, uma aliança com Noé e seus descendentes. Aliança sempre baseada na graça divina e em seu compromisso de salvar. E Deus promete, nunca mais haverá um dilúvio para destruir a terra. Se o dilúvio tivesse sido local, como algumas pessoas pretendem, há pessoas que não creem que o dilúvio foi um evento catastrófico global, se fosse local, cada vez que houvesse uma enchente, Deus estaria mentindo. Porque ele prometeu e estabeleceu o seu arco, né, no céu, como garantia dessa promessa, ele prometeu que nunca mais destruiria a terra com o dilúvio. Bem, toda vez que os pós-diluvianos olhavam para o céu e viam um arco, aqueles que criam em Deus pelo menos, neles era renovada a esperança. Se renovava a esperança e o medo se dissipava. Quando nós contemplamos as promessas de Deus, as lemos na Bíblia e cremos nela, o nosso medo também deve se dissipar, porque nós entendemos que Deus cuida de seus filhos, que Deus tem em vista o melhor para eles no futuro e no presente. Confiamos em Deus, confiamos em suas promessas. Verso 19, a partir dos descendentes de Sem, Cã e Jafé, toda a terra foi repovoada. E 21, talvez Noé não soubesse que o suco da uva sofreria fermentação nas novas condições atmosféricas, de umidade, enfim, presentes aí no mundo pós-diluviano. Talvez por isso ele tenha se embriagado, quem sabe até sem saber que isso aconteceria ao beber suco de uva que depois acabou sendo fermentado. E finalmente o capítulo termina, o capítulo 9 é concluído com o verso 22 que diz que é preciso respeitar os mais velhos, mesmo que às vezes eles não se deem o devido respeito. A Bíblia exige isso de nós, que nós respeitemos os nossos pais, é até um mandamento, né, da lei de Deus, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Gênesis capítulo 10. Por mais diferentes que sejamos, somos todos descendentes de um mesmo casal e filhos do mesmo pai. A Bíblia nos apresenta essa verdade tão importante de que somos todos irmãos. Se pensarmos em Adão e Eva, somos filhos desse mesmo casal. E depois do dilúvio, somos filhos então de uma mesma família. Portanto, a visão bíblica e criacionista nos coloca realmente como irmãos, independentemente de nossa origem, de nossa etnia, cor de pele, nós descendemos todos de uma mesma família, o que nos faz então, repito, irmãos. Verso 10, as genealogias, além de ajudar em estudos cronológicos, mostram que Deus se preocupa com cada pessoa. Todas elas estão registradas em seu coração, assim como os nomes foram registrados aqui na Bíblia Sagrada também. Eu sei que muitas vezes as pessoas até acabam pulando essa parte das genealogias, acham um pouquinho enfadonho, mas elas são importantes para a cronologia e para mim, repito, ensinam que Deus ele dá valor a cada pessoa. Repito, ele tem registrados os nomes de cada pessoa que já passou pela terra, ele tem o meu nome e o seu nome também registrados em sua mente e em seu coração. Os descendentes de Noé se espalharam pela terra. O capítulo 10 então mostra as regiões que eles passaram a habitar aqui após o dilúvio. O verso 25 é interessante, ele não deixa claro o tipo de divisão que ocorreu nos tempos de Peleg, cujo nome vem do radical hebraico dividir. Pode ser uma referência à divisão da Terra por populações que falavam línguas diferentes ou mesmo a separação dos continentes por movimentos tectônicos durante e após o dilúvio, porque se você observar bem no mapa mundi, você perceberá que os continentes se encaixam
e há realmente uma ideia, inclusive aceita pelos criacionistas, de que houvesse realmente um grande continente antes do dilúvio e que depois se fragmentou em decorrência dessa catástrofe. Portanto, o verso 25 pode ser uma referência a isso ou não, realmente não é claro aqui no texto e no contexto. Gênesis capítulo 11, o verso 4 diz: nosso nome será famoso e não seremos espalhados. Aqui nós vemos a raiz de todos os males, o orgulho e a desobediência a Deus. Daí derivam todas as mazelas da humanidade, quando os seres humanos tentam viver independentemente de Deus. Os pós-diluvianos descreram da promessa de Deus de que não mais haveria, ou de que ele não mais destruiria a terra com um dilúvio, e tentaram se proteger com os próprios recursos, construindo uma torre, o que seria realmente inútil, né? Dadas as proporções da catástrofe que foi o dilúvio. É um tipo de salvação inútil pelas obras. Se eles confiassem em Deus, realmente, na promessa dele, eles levariam em conta que Deus prometeu não mais destruir a terra com o dilúvio. A torre é um símbolo dos esforços inúteis humanos no sentido de se auto-salvarem. A salvação provém de Deus, somente Cristo é o nosso Salvador e qualquer coisa que possamos fazer nesse sentido é realmente inútil. Na terra da Torre de Babel foram descobertos zigurates, que são templos em forma de torre ou pirâmides escalonadas com degraus, o que confirma realmente o hábito que eles tinham de construir torres para adorar a Deus ou com outras finalidades. Verso 5 diz que o Senhor desceu para ver a cidade e a torre. Essa expressão bíblica de que o Senhor desceu mostra o interesse de Deus nas coisas humanas, nos assuntos humanos. Deus é o Criador Todo-Poderoso, o Criador do Universo, mas Ele se interessa sim pelas coisas que os seres humanos fazem. Ele se interessa pela sua vida, pela minha vida também, por mais que as consideremos insignificantes. Para Deus nada é pequeno demais, nada é insignificante demais que não mereça a sua atenção. O verso 7 diz: venham, desçamos e confundamos a língua que falam. Aqui nós vemos mais uma vez o plural. A Trindade executa seus planos. Assim como lá em Gênesis capítulo 1 vemos o plural, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, aqui vemos mais uma vez essa forma de expressão. Deus conversando ali, a Trindade conversando diz: venham, desçamos e confundamos a língua dos homens, a língua que eles falam. A Trindade sempre envolvida nos assuntos do ser humano. Verso 9, Babel lembra confusão. Quando as pessoas trocam a verdadeira adoração ao verdadeiro Deus, a confusão religiosa é o resultado inevitável, infelizmente. E dos versos 10 ao 26, vemos que a genealogia de Sem, um dos filhos de Noé, é destacada por ser dela que nasceu Abraão, o pai do povo escolhido, a quem Deus queria usar para salvar o mundo em confusão. E aqui também menciona o fato de Sarai, a esposa estéril de Abraão, conceber depois um filho. Isso mostra realmente o milagre da concepção e o fato de que Isaac, o filho da promessa, realmente foi fruto de um milagre, de uma intervenção divina maravilhosa. E os versos 31 e 32 nos mostram que, assim como Tera e Abraão, nós também somos peregrinos deste mundo rumo a Canaã, só que no nosso caso a Canaã celestial. Quando Deus nos chamar para uma missão, como ele fez com Abraão e seu pai, ouçamos a voz de Deus e tenhamos confiança de que o caminho, ainda que seja difícil, vai ser guardado por Deus e a chegada vai ser maravilhosa. Confiamos nessa promessa de Deus, o mesmo Deus que fez a promessa a Abraão. Gênesis capítulo 12. Fé é confiança nascida de um relacionamento. Abraão sabia que podia confiar no Deus que o estava chamando e ordenando. Como ele sabia que era a voz de Deus? Porque ele tinha intimidade com o Senhor, porque ele se relacionava com Deus. Sem saber para onde ia, Abrão confiou inteiramente na ordem e na promessa de Deus. Ele foi. Ele se largou nos braços de Deus, digamos assim, e confiou no Deus que o estava guiando. Muitas vezes, melhor do que saber para onde vamos, é ter a certeza de quem nos acompanha. Verso 1 ainda: a caminho de Canaã, estaríamos dispostos a deixar tudo para trás, como fez Abrão? Algo para se pensar, né? Versos 2 e 3, Deus queria que Abrão fosse uma bênção para sua família e para muitos que viriam depois dele. De certa forma, ele quer o mesmo de nós. Que nós, como pais, como mães, como filhos também, possamos primeiramente ser uma bênção em nosso lar, para a nossa família, e depois, por extensão, ser uma bênção em nosso bairro, em nossa comunidade, no mundo em que vivemos. O que nossos filhos e netos dirão a nosso respeito? Estamos sendo uma bênção na vida deles? Deixaremos boas recordações? Esse capítulo nos faz pensar nisso também. E outra coisa, por onde Abraão passava, isso está nos versos 7 e 8, ele edificava altares ao Senhor.
O culto a Deus fazia parte da vida do patriarca e da nossa. Hoje, o erigir altares pode ser o culto familiar. Você tem feito com a sua família o culto familiar? Você reúne ali seus filhos, se reúne ali com seu cônjuge para cantar louvores a Deus, para ler um trecho da Bíblia Sagrada, para orar juntos? Abraão fazia isso sempre e isso com certeza marcou a vida de seus descendentes, marcou a vida dele também. Faça o culto familiar, realize essas reuniões, podem ser reuniões breves e simples, mas não deixe de se reunir com seus queridos para buscar a Deus, para cultuar a Deus em sua casa. Abraão inventou uma meia-verdade. Infelizmente, nesse capítulo, vemos também uma pequena mancha aqui na história, na biografia de Abraão. Ele inventou uma meia-verdade, já que Sarai era irmã dele por parte de pai. Mesmo os homens e as mulheres de Deus cometem erros e pecados. E esse é um aspecto interessante da Bíblia Sagrada também. Ela não mascara os erros, ela não esconde as faltas de seus heróis, ela não doura a pílula, ela mostra que mesmo pessoas que buscavam a Deus cometiam erros e mostra que mesmo essas pessoas puderam ser consideradas servos de Deus, uma vez que se arrependiam e voltavam a uma vida de obediência e de fidelidade. Abraão também não foi diferente, ele cometeu seus erros e graças a Deus, Deus preservou a honra e a integridade de Sarai, mas Abraão perdeu a chance de dar um bom testemunho diante de Faraó. É uma pena. Em outras ocasiões ele deu um lindo testemunho realmente para o universo inteiro, inclusive, como veremos mais adiante, mas nesse caso específico, a reação dele, a atitude dele foi um mau testemunho. Lembre-se, mesmo que você cometa erros, mesmo que você cometa deslizes na vida, não perca a esperança, não desanime. Deus está com você, quer que você se arrependa, se levante e prossiga em sua caminhada. Gênesis capítulo 13. Abraão buscava a Deus por onde passava. Você já buscou a Deus hoje? Já leu a Bíblia hoje? Já fez as suas orações hoje? Faça como Abraão, busque a Deus constantemente. Ele tinha um espírito conciliador, Abraão. Ele buscava a paz com todos e com certeza essa característica ela provinha dessa comunhão que ele tinha com o Deus da paz, o Deus que procura reconciliar as pessoas. Versos 9 e 10, Abraão, o mais velho, concedeu ao sobrinho Ló a oportunidade de escolher primeiro a terra na qual habitar. Ló, de forma um tanto deselegante, escolheu antes de Abraão. Ele deveria dar a Abraão essa prerrogativa, essa primazia por ser ele o mais velho. Ló escolheu o que agradou aos olhos. Abraão esperou no Senhor. Você costuma decidir em que base? Naquilo que simplesmente agrada os olhos ou realmente naquilo que Deus entende ser o melhor para a sua vida? O verso 12 diz que Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma. A sua casa está mais perto do céu ou de Sodoma? É difícil proteger alguém que se expõe deliberadamente ao perigo e às más influências, como foi o caso de Ló. Veja, primeiro as pessoas se aproximam, depois se envolvem e finalmente afundam no pecado. Assim é que se brinca com o pecado. Não podemos dar o primeiro passo de nos aproximarmos, de brincarmos com isso. Do pecado a gente foge, a gente anda longe, é mais seguro. Verso 15, Deus promete dar Canaã a Abrão e seus descendentes. E o verso 18 traz algo interessante. O capítulo começa e termina afirmando que Abraão invocou o nome do Senhor. Assim também deve ser a nossa vida, começar e terminar invocando o nome do Senhor. Assim tem que ser o nosso dia. Começar o dia invocando o nome do Senhor e terminar o dia invocando o nome do Senhor. Ou seja, orar a Deus. A primeira coisa do dia deve ser a oração. A última coisa do dia deve ser a oração. Alguém disse certa vez que a oração é a chave que abre a porta do dia e a fecha à noite. Faça como Abraão, busque a Deus todos os dias. Faça disso a primeira e a última coisa em seu dia e em sua vida. Gênesis capítulo 14. Ló estava no lugar errado, fez escolhas erradas e acabou envolvido em uma guerra que não lhe pertencia. Já Abraão, que como vimos no capítulo anterior era um homem pacifista, evitava de toda forma entrar num conflito, não era covarde também. Em um momento em que a força e a intrepidez foram necessárias, ele agiu dessa forma. Aqui nesse capítulo aparece, nos versos 18 ao 20, a figura misteriosa, enigmática de Melquisedeque, o rei sacerdote. Ele é uma figura misteriosa usada no Novo Testamento para representar o ministério sacerdotal de Cristo, um sacerdote cuja origem e cujo fim são desconhecidos e por isso representa bem o ministério de Cristo, que não tem fim, não vai acabar, não é? E não tem origem também, porque Jesus, obviamente, como Deus, ele é eterno. No verso 20 ainda, Abraão devolveu o dízimo a Melquisedeque em reconhecimento às bênçãos de Deus.
Note que a prática do dízimo é antiga e anterior, inclusive, às leis judaicas e prossegue ao longo de toda a história. Ela não é uma invenção recente, nem tampouco uma invenção dos judeus. É um hábito bonito de reconhecimento das bênçãos de Deus e que vem lá dos tempos de Abraão. E Abraão aqui nos ensina uma lição muito importante, né? Sermos fiéis também no que diz respeito aos nossos dízimos. E versos 20 e 23, devemos mostrar o mesmo caráter de Abraão, homem justo que não procurava vantagens materiais. Quando aqueles reis que foram auxiliados por ele quiseram presenteá-lo, ele disse: não precisa disso não, fiquem com essas riquezas, já tenho de Deus o suficiente, e eu quero que vocês entendam que eu fiz isso realmente por amor ao meu sobrinho, porque era justo, correto, e não por interesses materiais ou como um mercenário. Lição importantíssima essa de Abraão, um homem que não vivia por interesses materiais e alguém que, quando era necessário, lutava ao lado da justiça. Que Abraão seja realmente aquilo que fez de bom Abraão seja para nós um exemplo de vida, possamos imitá-lo também nisso.